Cumprimento a mais igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A minha motivo de alegria estar mais uma noite aqui para ministrar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade. Agradeço aos pastores que nos dão a oportunidade de crescimento e conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. E a palavra qual o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de João, capítulo 3. Louva a Deus, porque na quarta-feira Deus confirmou a palavra que já tinha colocado no meu coração. Através da vida do pastor, quando ele deu ali em João, falando do primeiro milagre de Jesus. Depois usou a vida do pastor Wagner para estar confirmando ainda mais a palavra. Eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor se renova em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Assim como de costume, nós estaremos lendo do 1 até o 6. Assim eu leio primeiro, os irmãos segundo, nós vamos até o 6. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, da igreja. E este cordeiro de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sem mulher? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pode ser sentado e levantando ao nome do Senhor. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3, ela vem nos falar deste homem chamado Nicodemos. O homem ali que era conhecido da palavra, o homem ali que fazia parte do sinédrio, o homem ali que era respeitado naquele tempo pelo conhecimento que tinha da palavra de Deus, da Torá. Só que ali estava Jesus, aquele que era o prometido, aquele que foi descrito desde o início da Bíblia, desde o início do tempo, se fala de Jesus. Desde o Gênesis, da palavra de Jesus. Só que Nicodemos ele não tinha o conhecimento do Espírito Santo. Ele não tinha o entendimento daquilo que ele via. Ele não tinha o conhecimento pleno da palavra que ele tinha. Ele sabia de cor tudo que tinha no livro daquele tempo. Mas ele não conhecia aquele que estava na frente dele. Nicodemos ali ele foi à noite ao encontro de Jesus. Nicodemos ele tinha um estado, ele tinha ali uma posição que ele não poderia ser visto com Jesus. Por isso que ele foi na casa da noite ao encontro de Jesus. Porque se alguém visse ele com Jesus, iriam questioná-lo. Porque a Bíblia ela nos diz que o sinédrio, que aquele povo ali, aqueles que eram conhecidos da palavra dos fariseus, eles queriam ali encontrar algo para condenar a Jesus. Imagine só se este homem fosse ali visto com Jesus. Pense tudo que ele iria perder. E ele colocou isso ali à prova. E foi a volta de Jesus naquela da noite. Só que antes de entrar verdadeiramente na palavra, vem dizer algo. Que Deus ele vem alertando as igrejas. Deus ele vem chamando as igrejas para uma conversa.
Depois nós somos dependentes do Espírito Santo. Depois nós temos que ser cheios verdadeiramente do Espírito Santo. E saímos daqui com um grande ensinamento, com uma grande palavra para nossas vidas. E hoje Deus nos chama a atenção mais uma vez. O que nós temos que entender é que Deus ele está chamando a igreja para um novo avivamento. Está chamando a igreja para um novo recomeço. Só que não é de qualquer maneira. Só que não é de qualquer jeito que irá acontecer. Por isso que Deus chama a igreja de volta para o altar. Deus chama a igreja de volta a ter um novo encontro com Jesus. Deus chama a igreja de volta a ser cheia do Espírito Santo. Porque a palavra nos diz que se nós não nascemos de novo, não veremos o reino de Deus. Só que aqui, este homem foi eleito um particular com Jesus. Jesus ele chama a igreja a ter um particular com ele nesta noite. Ter um particular somente com ele nesta noite. E a palavra do Senhor vai nos dizendo, no 2, que ele de noite procurou a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Eu tenho 7 anos de conversão. 7 anos a qual eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu creio que eu tenho muito ainda a aprender sobre Jesus. Este homem ele reconheceu que tudo que Jesus fazia era da parte de Deus. Ele não poderia fazer se não fosse da parte de Deus. Trazendo para o tempo de hoje, nós entendemos que tudo o que Jesus faz nas nossas vidas, sabemos que Ele é Deus, sabemos que Ele faz parte de Deus, sabemos que o Espírito Santo também é Deus. Só que muitas das vezes nós somos que nem Nicodemos. Sabemos que Deus faz, sabemos que Jesus faz, sabemos que o Espírito Santo faz, mas ainda falta algo em nós. Ainda falta algo na igreja. Tivemos várias aulas aqui de ministrações, olha só hoje como a igreja está. Muitos reconhecem a Jesus pelos feitos que Ele faz, mas ainda falta algo. Ainda falta algo, não é apenas reconhecer o que Jesus faz. Reconhecer o que Jesus faz, temos muitas histórias aqui na Bíblia. E muitos acompanhavam a Jesus, mas nem todos entregavam verdadeiramente a sua vida para Jesus. Nem todos estavam verdadeiramente prostrados aos pés de Jesus. É para isso que Deus está chamando a nossa atenção nesta noite. Nicodemos foi ali apenas para ter uma conversa e tirar algumas dúvidas com Jesus. E Nicodemos disse assim, que ninguém fazia os sinais que Jesus fazia se não fosse da parte de Deus. Só que Jesus ele não deixa nada fácil para que seja entendido. Jesus respondeu assim a Nicodemos no 3. Em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bem sabemos que o ser humano é um ser pecaminoso. Bem sabemos que o pecado entrou através de Adão no mundo. Através de Adão entrou o pecado por ter comido aquilo que Deus disse para ele não fazer, disse para ele não comer. E ali disse que se ele comesse, ele morreria. Se ele comesse verdadeiramente, ele morreria. Mas só que ele não morreu carnalmente, ele morreu espiritualmente. E nisso Nicodemos não estava entendendo isso que Jesus estava dizendo. Porque ele não sabia ainda o que Jesus estava ali fazendo. Só que nós, como cristãos de hoje, temos a Bíblia, temos o Novo Testamento, e sabemos e entendemos
que Jesus fez naquela cruz por nós. E Jesus hoje ele diz para nós que é necessário nascer de novo. Que é necessário nascer para que possa apenas ver o reino de Deus. Nós a pastora costuma dizer aqui que Deus fala com ela na madrugada. Que nós temos que deixar Deus reinar sobre nós. Temos que deixar Deus ele reinar sobre as nossas vidas. Mas será que nós estamos verdadeiramente enxergando este reino? Será que nós verdadeiramente estamos enxergando este reino que nós temos que deixar reinar sobre nossas vidas? Será que nós mesmos cristãos que já descemos as águas, será que nós temos aqui que nascer de novo? Será que nós temos que nascer de novo para poder ver este reino de Deus? E no quadro de Nicodemo continua dizendo assim, questionando a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus assim respondeu a ele: em verdade te asseguro que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só a seriedade de que Jesus disse para Nicodemo e está falando para nós aqui nesta noite. Quanto tempo nós estamos perdendo? Quanto tempo nós estamos aqui perdendo? Vindo à casa do Senhor. Muitas das vezes entramos aqui com o coração tão endurecido, com o coração tão entristecido, que a palavra ela desce do altar. Muitas das vezes nem lembramos da palavra que foi dita quando saímos daqui. Só que Deus ele chama a nossa atenção que nesta noite, todos que entraram aqui, todos que deixaram a sua casa nesta noite, todos que deixaram os afazeres do lar nesta noite para vir aqui e ouvir a palavra de Deus, Deus hoje está transformando tudo que estava em pedra nesta noite em carne. Deus aqui está tirando todo o impedimento que o inimigo tem colocado, tudo aquilo que tem endurecido o nosso coração para não ouvir a palavra, tudo aquilo que tem endurecido o nosso coração para que a palavra não venha cumprir o efeito a qual ela foi direcionada. Está transformando nossas vidas aqui nesta noite. Está transformando corações aqui nesta noite. Porque é noite de cura, é noite de libertação. Deus está trazendo essa noite de libertação para nós nesta noite. Porque o inimigo ele tem tentado entrar e tem tentado nos afastar da presença de Deus, fazendo com que a palavra não venha a ser ouvida, fazendo com que a palavra não venha a ser ali direcionada para nós e sairmos aqui compreendendo aquilo que Deus está falando conosco. Só que para muitos ainda é necessário nascer de novo. Só que para muitos ainda é necessário ter um novo encontro com Jesus. Para muitos é necessário, assim como Nicodemo foi na noite, se entregar à noite em oração a Jesus. Se entregar à noite ali em oração verdadeiramente buscando a face do Senhor. Muitas das vezes achamos que orar ao Senhor é só aqui na igreja. Mas nessa noite Deus está cobrando ainda mais a igreja. É necessário buscar ainda mais. É necessário ainda jejuar ainda mais. É necessário ainda orar ainda mais na madrugada. Ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Muitas das vezes estamos na igreja buscando a cura, buscando a libertação, buscando algo de Jesus, algo de Deus. Só que Deus ele também requer um pouco mais ainda de nós. Deus ele requer um pouco mais ainda das nossas vidas. Muitas das vezes adoramos aqui ao Senhor. Adoramos aqui com lábios, como foi aqui muitas das vezes ministrado através do louvor, através da dança aqui. De que vale a pena nós louvarmos ao Senhor apenas da boca para fora. Do que vale a pena adorarmos ao Senhor apenas da boca para fora.
adorarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa súplica. Porque o Senhor, Ele ouve, porque o Senhor, Ele escuta. O nosso coração é ali quebrantado, ali diante dEle. E este homem aqui, Nicodemos, ele não estava compreendendo nada que Jesus estava dizendo a ele. Ele não estava entendendo aquilo que Jesus estava falando para ele. Mesmo ele sendo reconhecido, mesmo ele sendo entendido da palavra de Deus, mas o que ele estava ali fazendo com Jesus era apenas perguntas e respostas. Porque aquele que é carne não consegue entender o que é espiritual. Porque aquele que realmente ainda não teve um encontro verdadeiramente com Jesus, porque aquele que não teve verdadeiramente um encontro com o Espírito Santo, porque aquele que não teve verdadeiramente um encontro com Deus, não vai entender as coisas que são do céu. Não vai entender as coisas que vêm do alto. Enquanto não houver ali um novo nascimento diante de Jesus, um novo ali quebrantamento diante de Jesus, e Deus, Ele chama a nossa atenção, que é o momento de ter um novo encontro com Jesus, que é o momento de ter um novo encontro com Deus, porque só assim conseguiremos entender que nós não entraremos no reino de Deus se não houver um novo nascimento, que nós não enxergaremos o reino de Deus se não formos nascidos novamente. Estamos há quanto tempo dentro da igreja? Temos quanto tempo de ministério? Eu posso falar porque eu tenho 7 anos de ministério, mas eu creio que vários irmãos têm muito mais tempo de ministério. Só que Deus, Ele nos chama a atenção nesta noite, que mesmo tendo muito tempo de ministério, Deus chama nós para ter um novo encontro com Ele, para ter um novo nascimento com Ele. Nascemos da água. Nós precisamos verdadeiramente nascer no Espírito Santo de Deus, para que assim nós possamos, no grande dia, ser vistos por Jesus. Porque muitos estão esperando a volta de Jesus. Mas como está a nossa chama nesta noite? Estamos cheios do Espírito Santo para quando a volta de Jesus vir, quando vir o verdadeiro arrebatamento da igreja. Como está? O noivo virá buscar a noiva, mas ele enxergará nós como noiva de Deus? Ele não enxergará como noiva de Cristo? É para isso que Deus vem falando conosco, através das pregações, através dos cultos, que é momento de voltarmos para o altar, que é momento de verdadeiramente de crermos que Jesus ainda faz milagres nesta terra, e Jesus ainda muda a história desta terra, de entendermos que o Espírito Santo tem que fazer parte de nós, no nosso dia a dia, e temos que estar cheios dele em todo momento, temos que estar abertos dele em todo momento, temos que ser como ele em todo momento, para que assim, como Jesus disse a Nicodemos, que em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
encontro com Jesus. Que nós verdadeiramente possamos nascer verdadeiramente da água e do Espírito, para que assim possamos ver o reino de Deus, para que nós possamos nascer novamente e poder entrar no reino de Deus, porque essa é a nossa busca, porque esse é o a nossa verdade de estarmos aqui culto após culto, que é ser cheio do Espírito Santo e ter ali a oportunidade de entrar no reino de Deus. Porque a promessa foi feita por Jesus, mas cabe a nós, cabe a minha e a igreja, decidimos: queremos entrar no reino de Deus? Queremos estar com Jesus? Mas para isso é necessário muitas das vezes no nosso dia a dia nascer de novo. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa foi a palavra que o Senhor confirmou. E eu creio que falou com muitos aqui nesta noite. Creio que falou com muitos dos irmãos. Porque Deus não fala com quem não está aqui. Deus tem que falar com os escolhidos dele. Somos nós que estamos aqui nesta noite. Que nós possamos sair daqui mais uma vez aprendendo com Jesus, aprendendo com o Espírito Santo, que é necessário, muitas das vezes no nosso dia a dia, nascer de novo. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.